Vivemos em uma época em que o sobrenatural foi transformado em piada. Filmes sobre bruxas, séries sobre vampiros, livros sobre magias e até jogos que celebram demônios circulam livremente, entrando em nossas casas, nossos celulares, nossas mentes. O que antes era motivo de temor, o mundo espiritual, agora é tratado como diversão. Mas a palavra de Deus nunca mudou seu tom sobre isso. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Deuteronômio 18, 10, 12. Essas palavras fortes mostram que para Deus não existe meio termo quando se trata de ocultismo. Não é brincadeira, não é cultura, não é apenas entretenimento. É perigoso, porque abre portas reais para forças espirituais que nos odeiam. C.S. Lewis, em O Grande Abismo, e também em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos alerta para a sutileza do mal. Ele explica que os demônios preferem trabalhar sorrateiramente, fazendo as pessoas acreditarem que estão apenas se divertindo, enquanto são lentamente afastadas da presença de Deus. Então eu te pergunto, você sabe onde esses perigos estão escondidos hoje? Muitos pensam apenas em lugares óbvios, templos de magia, terreiros, cemitérios. Mas a bruxaria moderna é muito mais sofisticada. Ela se esconde em ambientes comuns, aparentemente neutros, mas que estão carregados de práticas espirituais, contrárias à fé cristã. Neste roteiro, vamos explorar 5 lugares que você precisa evitar, ou, no mínimo, enxergar com olhos espirituais atentos. Mas, antes de entrar na lista, quero que você entenda por que isso é tão sério. O mundo invisível é real. A Bíblia fala de um universo espiritual ao nosso redor, onde anjos e demônios atuam. Paulo diz em Efésios 7:6, 12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais. Isso significa que mesmo quando você não vê, há batalhas acontecendo. C.S. Lewis acreditava que a maior artimanha de Satanás era fazer as pessoas desacreditarem nele. Quando paramos de levar o mal a sério, nos tornamos vulneráveis. É como estar em campo de batalha sem perceber. Você vira alvo fácil. Lewis escreveu certa vez: existem 2 falácias igualmente perigosas a respeito dos demônios. Uma é não acreditar neles, e a outra é acreditar demais, com um interesse mórbido. O equilíbrio está em reconhecer a realidade do mundo espiritual sem ficar obcecado. Não queremos viver com medo, mas queremos viver em alerta. O impacto na sua alma porque Deus abomina essas práticas ocultas? Porque elas nos afastam dele. Elas são substitutos espirituais falsos, imitações baratas da verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Quando alguém consulta horóscopo, busca um vidente, joga tarô, lê cartas, faz simpatias, usa cristais para energia ou participa de rituais, essa pessoa está buscando poder e direção em fontes que não são Deus. O problema é que, mesmo quando isso parece inofensivo, o reino espiritual leva essas coisas a sério. A abertura de uma porta espiritual nunca fica vazia. Se você não está cheio do Espírito Santo, você corre o risco de abrir espaço para influências malignas, o chamado ao arrependimento e vigilância. Se você já frequentou esses lugares, já participou dessas coisas, saiba que existe perdão em Cristo. A cruz tem poder para quebrar todas as cadeias espirituais. Mas isso exige arrependimento verdadeiro, abandonar essas práticas e fechar essas portas. Em Atos 19:19, vemos que quando os novos convertidos de Éfeso reconheceram seus erros, eles trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente. Eles não apenas se afastaram, mas renunciaram totalmente ao passado. Esse é o chamado para nós hoje. Não basta parar. Precisamos destruir os pontos de contato. Antes de avançarmos para os 5 lugares específicos, quero te convidar a refletir. Você tem negligenciado o perigo espiritual? Tem tratado como bobagem coisas que Deus leva muito a sério? Tem brincado com práticas espirituais que afastam o Espírito Santo da sua vida? Jesus nos chama para vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Prepare seu coração. No próximo capítulo, vamos revelar o primeiro lugar lotado de bruxaria que você precisa evitar. E ele pode estar muito mais perto do que você imagina. Você já reparou na quantidade de conteúdos espirituais,
mágicos e ocultistas que aparecem no seu feed? TikTok, Instagram, YouTube, essas plataformas estão repletas de vídeos sobre tarô, astrologia, cristais, rituais de manifestação, feitiços para atrair amor, prosperidade, cura energética, simpatias para destravar caminhos. À primeira vista, parece apenas diversão, entretenimento, mas será? C.S. Lewis nos alertaria. O mal prefere entrar sorrateiramente, não pela porta da frente, mas pelo canto escuro da sua atenção desavisada. Por que as redes sociais são um lugar carregado? Nunca antes na história o oculto foi tão amplamente divulgado. Antigamente, para ter acesso a um ritual, você precisava procurar alguém, ir a algum lugar físico. Hoje, basta deslizar o dedo na tela. Em segundos, você está assistindo a um vídeo de uma bruxa ensinando um feitiço. O problema não é apenas assistir, é permitir que sua mente e seu coração sejam expostos a essas mensagens. A Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. O coração é como uma terra fértil. Tudo o que plantamos ali, até mesmo através de conteúdos que consumimos, pode gerar frutos. Quando você se alimenta de conteúdos ocultistas, mesmo que sem praticar, você está normalizando essas ideias no seu mundo interior. Isso enfraquece sua sensibilidade espiritual e torna o pecado mais tolerável. A sutileza que engana, veja como isso funciona. Você assiste a um vídeo engraçado de alguém brincando com signos. Depois, vê outro sobre manifestação do universo. Depois, outro sobre usar velas para atrair amor. Aos poucos, sua mente começa a achar essas coisas normais, até mesmo inofensivas. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, mostra como os demônios não precisam provocar grandes quedas de uma só vez. Eles preferem os pequenos desvios diários, os pequenos acordos, isso não tem nada demais. Quando você percebe, já está longe de Deus. Como resistir? O primeiro passo é reconhecer que essas coisas não são neutras. Apague. Deixe de seguir. Remova do seu feed qualquer conta, página ou canal que promova práticas ocultistas, mesmo disfarçadas de humor ou lifestyle. O segundo passo é encher-se de luz. Paulo nos lembra em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Alimente sua mente com conteúdos que aproximem você de Deus. Siga páginas cristãs, leia devocionais, ouça músicas que glorifiquem a Cristo. Troque as sementes do engano pelas sementes da verdade. Rompendo o ciclo-se, você sente que já abriu portas espirituais por meio das redes sociais. Ore agora mesmo pedindo a Deus que feche essas brechas. Renuncie em voz alta. Senhor Jesus, eu renuncio a toda influência maligna que entrou na minha vida pelas redes sociais. Eu fecho agora essas portas e peço que o Teu Espírito Santo limpe a minha mente e meu coração. Eu escolho a Tua luz. Em nome de Jesus, amém. As redes sociais não são neutras. Elas podem ser um canal de bênção ou um canal de destruição, dependendo do que você consome. A bruxaria digital está crescendo e muitos cristãos estão sendo pegos de surpresa porque não estão vigiando. Lembre-se, o que você assiste, escuta e lê molda quem você se torna. No próximo capítulo, vamos para o segundo lugar perigoso, um espaço físico onde muitos cristãos estão se expondo sem perceber. Imagine a seguinte cena. Você vai a uma festa temática, tudo decorado com caveiras, velas pretas, imagens sombrias, músicas que invocam morte, sensualidade exagerada, símbolos esotéricos. As pessoas estão dançando, bebendo, rindo. Parece só diversão, certo? Agora pense, o que está por trás disso espiritualmente? C.S. Lewis alertava que o mundo espiritual é muitas vezes mascarado pela aparência cultural. Em outras palavras, aquilo que você chama de evento ou festa pode estar espiritualmente carregado de símbolos e significados que invocam as trevas, mesmo que as pessoas ali nem percebam. O que há por trás dessas festas? Eventos como Halloween, festas temáticas de magia, festivais de bruxaria moderna, rituais de lua cheia, festas de solstício, todos têm origens profundamente ligadas ao ocultismo. O Halloween, por exemplo, remonta ao festival celta Samhain, quando se acreditava que os espíritos vagavam livremente pela terra. Hoje, virou uma festa de fantasia
vazias e doces, mas os símbolos continuam. Abóboras esculpidas, fantasias de bruxas e mortos, decorações sombrias. A Bíblia nos alerta. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Antes, condenai-as. Efésios 5:11. Estar presente em ambientes que celebram as trevas, mesmo passivamente, nos conecta espiritualmente a isso. Não é apenas diversão inocente, é abrir espaço no coração para normalizar o mal. Mas não é só cultura, essa é a grande armadilha. C.S. Lewis diria que o inimigo adora quando rimos das coisas sérias. Quando tratamos como piada, deixamos de perceber o perigo. Se você participar de uma festa que celebra magia, morte, sensualidade desenfreada, drogas e excessos, mesmo que sem intenção, você se coloca sob uma atmosfera espiritual contrária ao Espírito Santo. Você já percebeu como, nesses ambientes, é mais difícil manter uma mente limpa, uma atitude santa, uma consciência sensível? O apóstolo Paulo nos lembra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Como se posicionar? O chamado de Cristo não é para viver escondido, mas para viver diferente. É preciso ter coragem para dizer não a eventos que celebram o que Deus abomina. Isso pode significar perder algumas amizades, ser criticado, ser chamado de radical. Mas lembre-se, Jesus também foi rejeitado. Se você já frequentou esses lugares, peça perdão, ore, confesse a Deus e decida não voltar. Você não precisa dessas festas para ter alegria. A verdadeira alegria vem do Espírito Santo e não das luzes brilhantes que escondem escuridão. Renúncia à prática, ore assim: Senhor, eu me arrependo de ter participado de festas que celebram as trevas. Eu fecho agora essas portas espirituais e declaro que minha alegria vem de Ti, não do mundo. Liberta-me de toda influência maligna que entrou por meio desses ambientes. Enche-me com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Você não foi chamado para ser mais um na multidão. Você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Cada escolha que você faz revela a quem você pertence. No próximo capítulo, vamos explorar o terceiro lugar lotado de bruxaria que muitos cristãos desconhecem. Um espaço onde música e espiritualidade se misturam de forma perigosa. Talvez este seja um dos mais sutis e perigosos lugares espirituais onde a bruxaria moderna se infiltra: a música. Você já prestou atenção no que ouve? Não só na batida, mas nas letras, nos símbolos dos álbuns, nas inspirações declaradas. Dos artistas, C.S. Lewis escreveu certa vez: a música é capaz de penetrar nas emoções mais rápido que o raciocínio. Ele não falava especificamente de música secular, mas esse princípio vale. O que entra pelo ouvido molda o coração. Quando a música carrega o oculto, muitas músicas hoje não apenas flertam com símbolos ocultistas, elas os celebram abertamente. Cantores que se dizem filhos da lua, que fazem pactos nas letras, que falam de feitiços, invocação de espíritos, poder das trevas. Não é exagero espiritual dizer isso. O próprio mundo secular reconhece que há artistas que se inspiram diretamente no oculto, seja usando símbolos como pentagramas, olhos, cobras, seja participando de rituais para atrair sucesso, seja declarando em entrevistas que vendem a alma por fama. E quando você consome essas músicas, não está apenas ouvindo sons, está participando espiritualmente daquela atmosfera. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios 3:16. Você é um templo. O que entra pela porta dos seus ouvidos, das suas emoções, afeta a santidade desse templo. Ambientes carregados, além da música em si, aos lugares onde ela toca: boates, festas, shows, festivais. Muitos desses eventos são dedicados não apenas à diversão, mas a criar um espaço onde sensualidade, drogas, violência e sim, simbolismos ocultistas estejam presentes. Você já reparou que nesses lugares é mais difícil manter a mente limpa, a paz no coração, a vigilância espiritual? Isso não é coincidência. Ambientes espirituais importam. Como lidar? Filtre suas playlists. Não basta gostar do ritmo. Leia as letras, entenda o espírito por trás da música. Pergunte-se: isso glorifica a Deus? Isso alimenta minha fé ou enfraquece? Evite ambientes espiritualmente pesados. Nem todo show ou
ou festa é apenas diversão. Pergunte a Deus antes de ir: Senhor, tu irias comigo? Preencha o coração com louvor. O salmista escreveu: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 96.1. Música é um presente de Deus, mas deve ser usada para glorificá-lo, quebrando cadeias. Se você sente que está preso a músicas ou ambientes que te afastam de Deus, ore assim: Senhor Jesus, eu renuncio agora a todo laço espiritual ligado à música ou lugares que não te glorificam. Eu entrego a ti meu ouvido, minha mente, meu coração. Purifica-me e enche-me com canções de louvor. Em nome de Jesus, amém. A guerra espiritual não acontece apenas nos altares de feitiçaria. Muitas vezes, ela acontece no fone de ouvido, no carro, no quarto, no show. Não seja ingênuo, seja vigilante. Vamos para o quarto lugar lotado de bruxaria, espaços comerciais que misturam espiritualidade e consumo. Você vai se surpreender. Você já entrou em uma loja cheia de incensos, cristais, tarôs, estátuas de deuses pagãos, livros de bruxaria moderna, amuletos de proteção, mandalas, óleos gregos, budas, imagens de entidades espirituais? Já passeou por feirinhas esotéricas, barracas de mapa astral, leituras de aura, consultas de vidência? Esses lugares se tornaram populares e perigosamente normalizados. PS. Lewis diria que o mal não precisa se esconder debaixo de capas pretas e velas derretidas. Muitas vezes, ele se apresenta como luz, paz e energia boa. Por que esses lugares são espiritualmente perigosos? Esses espaços comerciais estão cheios de objetos que não são neutros. A Bíblia diz claramente: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 120. Amuletos, pedras energéticas, talismãs, imagens de entidades espirituais, livros de magia, tudo isso carrega não apenas um simbolismo, mas muitas vezes uma carga espiritual real, porque foi feito, abençoado, vendido ou usado com propósitos ocultos. Quando você leva para casa, você não leva só um objeto. Você pode estar trazendo uma influência espiritual para dentro do seu lar. Mas eu só entrei, não comprei nada. Aqui está a sutileza. O simples fato de estar em certos ambientes espiritualmente carregados já te expõe. Você não precisa fazer um pacto formal. Quando você se abre emocionalmente, espiritualmente, quando você admira ou aceita aquilo como bom, você está abrindo brechas. Muitos cristãos pensam: eu só entrei por curiosidade. Mas curiosidade espiritual é terreno perigoso. Foi a curiosidade que levou Eva a ouvir a serpente no Éden. Como se proteger? Evite esses lugares. Se possível, não entre, não visite, não passeie, não traga nada para casa, nem de lembrança, nem de presente. Se já trouxe, ore e, se necessário, descarte. Cubra-se de oração. Se por algum motivo precisar passar por esses ambientes, em viagem, por exemplo, ore pedindo a cobertura do sangue de Jesus. Purificando o lar-se, você já trouxe objetos desses lugares para casa. Faça um tempo de oração intencional. Ore. Assim, Senhor Jesus, eu entrego a Ti minha casa. Revela-me qualquer objeto, símbolo ou item que não te agrada. Eu declaro que somente o Teu Espírito Santo habita aqui. Eu renuncio a toda influência maligna. Em nome de Jesus, purifica este lugar. Amém. E, se Deus tocar no seu coração, descarte esses objetos. Faça como os crentes em Éfeso. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo-os, seus livros, os queimaram diante de todos, e calculado o seu preço, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Atos 19:19. Não viva como turista espiritual em territórios das trevas. Seja vigilante, discernido, corajoso. Não tenha medo de parecer radical por amar a santidade. No próximo capítulo, vamos revelar o quinto e último lugar, um espaço onde muitas vezes o engano entra sorrateiro, até mesmo dentro de comunidades de fé. Este último lugar é talvez o mais perigoso, porque está dentro do campo cristão. São grupos, movimentos e ministérios que, embora usem o nome de Deus, misturam práticas ocultistas, sincretismo, falsas doutrinas e espiritualidade distorcida. Tonto C.S. Lewis nos alertaria que o diabo prefere 1000 vezes um falso cristianismo a um ateísmo declarado. Por quê? Porque o falso cristianismo engana mais. Ele mistura luz com trevas, Jesus com feitiçaria, Bíblia com misticismo, oração
Relação com manipulação espiritual. Como isso aparece? Você já ouviu falar de líderes que vendem água, ungida, sal abençoado, lenço poderoso? Campanhas onde objetos físicos são usados como meio obrigatório para milagres? Pregações que prometem prosperidade instantânea em troca de dinheiro, como se Deus fosse uma máquina de bênçãos? Ministérios que misturam práticas de revelação mística, numerologia, cabala, astrologia cristã, manipulação emocional? A palavra de Deus nos alerta. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24:24. A bruxaria moderna dentro da igreja não aparece com chapéu pontudo, ela aparece com uma Bíblia na mão, mas usando-a para poder, fama, controle e enriquecimento. Discernimento é essencial. Apóstolo João nos instrui: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Você precisa testar as mensagens, os líderes, os movimentos. Pergunte-se: esse ministério exalta a Cristo ou exalta o líder? Ele promove humildade, arrependimento e santidade ou promete atalhos fáceis? Ele honra a Bíblia ou inventa novas revelações que não se alinham à palavra? Como se proteger? Permaneça firme na palavra. Quanto mais você conhece a Bíblia, menos será enganado. Ore por discernimento. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que é verdadeiro e o que é engano. Esteja disposto a sair. Se você perceber que está em um ministério espiritualmente perigoso, não tenha medo de sair, mesmo que isso custe relações. Sua fidelidade é a Cristo, não a homens. Oração de libertação. Ore com sinceridade. Senhor Jesus, eu me entrego totalmente a Ti. Eu renuncio a todo falso ensinamento, a todo líder que Te desonra, a todo ministério que mistura a Tua luz com trevas. Eu quero ser guiado apenas pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Livra-me do engano e firma-me na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Reflexão final. Lugares carregados de bruxaria não estão apenas no mundo secular. O maior perigo é quando eles se infiltram no que parece espiritual, mas está desconectado de Cristo. C.S. Lewis escreveu: o caminho mais seguro para o inferno é aquele gradual, o caminho suave, sob o chão macio, sem sinais, sem marcos. Seja vigilante, esteja desperto, não se deixe seduzir pelo falso brilho. Jesus te chama para uma vida de pureza, santidade e discernimento.